Aleluia. Queremos chamar aqui o presbítero Vinícius. Ele estará ministrando a palavra nesta noite. E logo após nós estaremos na cerimônia da ceia. Vamos orar por este jovem. Senhor, aqui nós colocamos o teu filho nas tuas mãos, para que tu uses conforme o teu querer e fale ao nosso coração. Nós estamos prontos, Senhor, para receber de ti aquilo que tens preparado para nós. Use com a unção do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido por nós, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, e nós estaremos fazendo menção do versículo de número 10, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus porque nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga me espera. Alguém pediu para esperar. Lucas, capítulo 19, versículo 10. O texto sagrado diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero mais uma vez orar com você. Não desmerecendo a oração que já foi feita, mas em concordância e em junção com a oração do ungido de Deus, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós bendizemos o teu nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor nos amou com grande amor, e quando ainda éramos pecadores, o Senhor entregou o seu Filho unigênito, que se tornou primogênito de dentre os mortos, para nos salvar. De modo, Pai, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Renascemos de ti, somos feituras do Senhor, somos habitação do teu Espírito, lugar de adoração, casa de oração, e temos o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ó Deus, a tua palavra penetra até o mais profundo do nosso ser, destruindo as fortalezas que se levantam contra o conhecimento e a verdade do Senhor. Ó Deus, assim como essa chuva cai aí fora e não torna para o céu, mas rega a terra e faz a terra frutificar e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim também, Senhor, as palavras que saem da tua boca não tornarão para o Senhor vazias, mas antes farão aquilo que lhe apraz, aquilo que deseja o teu coração. Certamente, Pai, nessa noite a tua boca já está aberta, liberando palavra de vida, liberando palavra de cura, liberando palavra de arrependimento, liberando palavra de liberdade, liberando palavra de renovo,
renovo, liberando palavra de avivamento sobre este lugar. Espírito Santo, nós queremos nessa noite sentir de perto aquilo que o Senhor reservou para nós. Portanto, Espírito Santo, nós dizemos a Ti, Tu tens total liberdade para fazer como o Senhor deseja fazer. Que diminua eu e cresça o Senhor, Pai, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Saca-me da Tua aljava, acerta o Teu alvo e glorifica o Teu nome pela Tua palavra, revestido pelo sangue do Cordeiro, coberto pelo poder de Deus. Eu me aproprio agora da armadura do Senhor e na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, eu paraliso agora toda interferência externa, eu proíbo agora toda interferência externa de se manifestar neste lugar, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Eu calo agora toda voz que é contrária à voz do Espírito Santo, e como embaixador do Evangelho da Paz, eu declaro que somente a voz do Espírito Santo irá ecoar sobre este lugar. Em nome de Jesus Cristo, toma agora todo o pensamento cativo e o sujeito à obediência de Jesus Cristo, o Senhor. Repreendo toda passividade na mente, de modo que somente aquilo que vem dos céus terá vez para falar e agir nas nossas mentes. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus agora, Ele vai passar pela última vez em Jericó, antes da crucificação e antes da sua ascensão aos céus. Jesus entra em Jericó e a palavra do Senhor vem nos dizer que um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. É bem verdade que os publicanos, eles, apesar de nascerem judeus, eles traíam a sua pátria e o seu povo para trabalhar na coletoria de impostos do Império Romano. E todavia, por mais que os judeus não quisessem pagar impostos para Roma, financiar cultos pagãos a deuses estranhos, todavia eles eram obrigados a fazer isso, porque nesse tempo Jerusalém e Israel estava sob domínio de Roma. É bem verdade que existia em Jericó um centro comercial poderosíssimo, e as principais mercadorias que iam para o Oriente passavam por dentro de Jericó. Se vendia em Jericó muitas iguarias, sobretudo o bálsamo. A Bíblia vem nos dizer, em Lucas capítulo 19, que esse homem, que era chefe dos coletores de impostos, ele era rico e procurava ver quem era Jesus. Certamente Zaqueu, como chefe dos publicanos, era criticado, julgado e apontado por todos daquela sociedade, pelas pessoas que conviviam com ele. Zaqueu era criticado, julgado e apontado por muitos, mas era amado e procurado por Jesus, porque Jesus é o tipo de pessoa que ama aquilo que o homem natural não consegue amar. E nós, como filhos amados, imitadores de Deus, homens espirituais, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, aprendemos também com Jesus a amar aquilo que a sociedade rejeita, a amar aquilo que as pessoas dizem
dizem não tem jeito, a amar aquilo que as pessoas dizem não presta. Jesus é o próprio amor. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus é amor. Então amor é a própria pessoa de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou rejeitado, talvez você entrou sendo criticado, talvez você entrou sendo apontado, sendo julgado por muitos, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus Cristo te ama e não abre mão da tua vida. Jesus Cristo te ama e tem um propósito eterno reservado para a tua vida. Aleluia! A palavra do Senhor vem nos dizer, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, que o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. A graça manifesta o amor de Deus para conosco. A palavra do Senhor vem nos dizer, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a maior faceta da graça é descontaminar o contaminado e levar ele de volta para o coração de Deus. A verdade é que o amor de Jesus nos faz justiça de Deus. Diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é o conceito de justiça de Deus? É a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem culpa, sem medo, como se o pecado nunca tivesse existido. O sangue de Cristo, o sacrifício da cruz, o amor incomparável de Cristo manifesta isso em nós. Talvez você entrou hoje por essa porta pensando que para você não existe saída, mas nessa noite, aquele que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, está dizendo para você, eu te amo, não desisto da tua vida e eu quero manifestar a justiça de Deus no teu viver. Aleluia! Zaqueu era rico, mas ao mesmo tempo era pobre, porque ele possuía as riquezas visíveis e não as invisíveis. É bem verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18, melhor dizendo, ele vai dizer, não atentando-nos naquilo que vemos, porque tudo que vemos é passageiro, mas atentando-nos naquilo que não vemos, no invisível, porque tudo que é invisível é eterno, de modo que o mundo visível passou a existir a partir do mundo invisível. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 8, versículo 36, ele vai fazer uma pergunta, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É bem verdade que Zaqueu tentava preencher o vazio da sua alma, o vazio da rejeição que se manifesta
pelo pecado com coisas materiais, com riquezas visíveis, mas as riquezas materiais não conseguem preencher o vazio que só Deus, só a presença do Senhor, só a presença do Espírito Santo tem poder para preencher. Eu quero nessa noite lhe dizer que você precisa colocar na prioridade as riquezas invisíveis. Ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Se foque naquilo que é eterno, porque você é um ser eterno, você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Você é como a neblina que aparece e logo se dissipa, você é como vapor. Então se atente para as coisas invisíveis, se atente para tudo aquilo que é eterno, porque Jesus vem, e Ele vem como raio que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, num abrir e fechar de olhos. Ele vem buscar a sua noiva para as bodas, Ele vem buscar a sua igreja. Oh, laracharanassui, relaramanasserga, relarai, aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso é tempo de nos atentarmos para o invisível. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. É bem verdade que se Lucas não fosse meticuloso, detalhista, nós estaríamos aqui hoje acreditando que o impedimento de Zaqueu para ver Jesus era a multidão. Mas o texto é claro em dizer que ele não podia ver por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A multidão só é um problema porque você tem um problema. Você é de pequena estatura e você está com o pé na terra. Por isso você não consegue ver Jesus de perto. É bem verdade que nós temos a facilidade de identificar os erros alheios. No entanto, o que Jesus vai dizer em Mateus 7, que nós por muitas vezes reparamos o cisco que há no olho do nosso semelhante e nos esquecemos da trave que há no nosso olho. O salmista vai dizer no Salmo 19, no verso 12, quem pode conhecer os seus erros, ele diz para Deus, expurga-me tu dos que me são ocultos. É bem verdade que quando Natã, o profeta Natã, chega para o rei Davi e começa a confrontá-lo, contando-lhe uma parábola, Davi não consegue identificar que ele era o homem rico que havia roubado a cordeirinha do homem pobre. Nós não temos a facilidade de identificar os nossos próprios erros. Melhor, nós não conseguimos identificar os nossos pecados sem a ajuda do Espírito Santo, porque em João capítulo 16, versículo 8, escrito está que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz a luz sobre as trevas, de modo que as trevas se vão, relebanjúria, e todo pecado vem à tona. Tudo que está na escuridão, tudo que está nas trevas, não pode mais se esconder com a luz do Espírito Santo, que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O nosso problema é que nós, por muitas vezes, queremos transferir a nossa responsabilidade para outros. Queremos dizer, eu não consigo porque a multidão me impede. Eu não consigo porque eu
o meu marido me impede, eu não consigo porque os meus pais me rejeitaram. Ei, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você: se levante, alabanjoronarasérgia. Até quando você vai ficar nessa posição de autocomiseração, de autopiedade, dizendo que ninguém te ama, dizendo que ninguém te quer, dizendo que a multidão te impede de ver Jesus, dizendo que as pessoas te impedem de viver algo novo em Deus? Se levante e corra atrás daquilo que Jesus tem reservado para a tua vida. Em vez de transferir a responsabilidade para outros, assuma a responsabilidade que é sua e se mova para ver Jesus de perto. Aleluia. A Bíblia diz que ele correu adiante. Eu imagino, a imaginação não está na Bíblia, mas eu imagino que Zaqueu conseguiu ver um pedaço de Jesus, mas ele não se conformou com um pouco. O nosso problema é que nós, por muitas vezes, nos tornamos um primeiro Adão melhorado e não um segundo Adão, que é feitura de Deus, recriado em Deus, semelhante a Cristo. O nosso problema é que nós nos acomodamos com as águas no joelho e pensamos: aqui tá bom, eu já vi um pedaço, tá bom. Mas a verdade é que, como eu disse aqui já, você é um ser eterno e você nasceu do coração de Deus para cumprir um propósito eterno. Você existe para trazer o céu para a terra. Você existe para cumprir um propósito do eterno. Você existe para libertar cativos, para curar oprimidos, para dar vista aos cegos. Alarachandarai. Você existe para anunciar as boas novas do reino para os contritos de coração. Elaramandjúria, você existe para cumprir um propósito do eterno Deus. Você não é obra do acaso. Você não é fruto do acaso, você não é mais um na terra, não. Você é um projeto de Deus. Deus te projetou, Deus te examinou, Ele te viu ainda informe no ventre da tua mãe, ainda antes que você fosse formado no ventre, Ele te conhecia e Ele te diz nessa noite: eu quero me revelar de perto para você. Saia do lugar da acomodação, saia do raso, saia do meio da multidão e corra adiante, porque eu quero me revelar a você. Aleluia. Ele corre adiante. Por mais que Zaqueu conhecesse a geografia de Jericó, corria um risco muito grande dele se perder de Jesus. Jesus podia dobrar à direita ou à esquerda, ou Jesus podia ir embora. Ele corre adiante com a certeza que vai se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele sobe numa árvore de sicomoro, ou numa figueira brava, como está escrito em outras traduções. Porque por ali havia de passar. Ele vai com convicção.
O nosso problema é que muitas vezes nós vamos em busca da face de Jesus em dúvida. E a Bíblia diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, é inconstante em todos os seus caminhos. E não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É bem verdade que nós, por muitas vezes, não operamos em fé, porque não exercemos a gratidão. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O nosso problema é que diante das adversidades, em vez de dar glória a Deus, diante, aleluia, do dia mau, em vez de dar glória a Deus, nós reclamamos, nós murmuramos, nós damos lugar para inquietação, para ansiedade, andamos solícitos e pensamos que vai ser do nosso jeito, que o nosso braço vai resolver, mas a verdade é que o Espírito Santo nessa noite está dizendo para nós como igreja, é tempo de dar mais glória a Deus, é tempo de exercer mais a gratidão. Abraão, ele reconhece o seu corpo mortificado e ele é fortificado na fé, dando glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado. O nosso problema é que nós, por muitas vezes, duvidamos, e duvidamos por quê? Porque além de não exercer a gratidão, não mergulhamos no estudo das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente anda tão inquieto que a gente nem para ouvir a palavra. A gente anda tão inquieto que a gente nem para ver o que o Espírito Santo tem para nos entregar. E por isso andamos inquietos, ociosos, ansiosos, exercendo ingratidão, murmuração, e não conseguimos romper a multidão e ver Jesus de perto. Zaqueu vai com a certeza, e a Bíblia diz que ele sobe, ele tira o pé da terra. Se você é de pequena estatura, ou seja, se existe uma limitação na sua vida, seja ela qual for, para você romper a multidão e ver Jesus face a face, você precisa tirar os pés da terra. O nosso problema é que nós andamos correndo atrás do vento. Pensamos que na força do nosso braço vamos vencer. Confiamos na nossa força. Fazemos da carne o nosso braço. E a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 5, que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Muitos usam esse texto de maneira equivocada para dizer que não confia no semelhante. Todavia, o profeta está dizendo, maldito é o homem que confia em si mesmo. Aquele que confia no Senhor, o profeta vai dizer no versículo 7, é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E as raízes se estendem aos ribeiros das águas. No tempo da sequidão, as folhas permanecem verde
e não deixa de frutificar, porque aquele que confia no Senhor, mesmo na sequidão, continua inabalável. Salmo 125, verso 1 diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso problema é que nós confiamos mais nas coisas da terra do que nas coisas celestiais. E por isso andamos vacilantes, confusos, secos, não produzimos fruto, as folhas secam, porque tiramos a nossa confiança do Senhor. Priorizamos as coisas, sendo que Jesus disse, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apartamento do seu sonho, o carro que você quer, a faculdade que você sonha, tudo isso Jesus chama de coisa. E ele diz: priorize o que é eterno, priorize o meu reino, priorize a minha justiça na tua vida. Aleluia. É tempo de você tirar o pé da terra, é tempo de você subir. Sobe no jejum, sobe na oração, sobe estudando a palavra, sobe na madrugada, sobe no devocional, sobe, tira o pé da terra. É tempo de tocar o céu, é tempo de viver sobrenatural, é tempo de viver o que você nunca viveu no reino do Espírito. O Espírito Santo está te convocando nessa noite a tirar o seu pé da terra. Aleluia. E chegou Jesus aonde Zaqueu estava e lhe disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu. Zaqueu tira o pé da terra. Toma uma atitude para ver Jesus. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isaías capítulo 55, versículo 9, o Senhor diz ao seu povo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você quer alcançar o caminho que Deus tem reservado para a tua vida, se você quer alcançar os pensamentos de Deus ao teu respeito, você precisa tirar o pé da terra, porque Deus está dizendo: os meus caminhos são altos, os meus pensamentos são altos, ou seja, os meus caminhos, os meus pensamentos estão em lugares elevados. Quanto mais eu tiro o pé da terra, mais eu me aproximo dele, e quanto mais eu me aproximo dele, mais eu sou influenciado pela minha identidade verdadeira. Porque nele a sua verdadeira identidade é revelada. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, sabe qual é o significado desse nome? Puro
justo e honesto. 3 virtudes e qualidades que esse homem não possuía. Porque era chefe dos publicanos, oprimia os pobres, colocando um jugo pesado de impostos absurdos para financiar cultos pagãos do Império Romano. Certamente esse homem recebeu um apelido, irmãos. Porque o judeu leva um nome muito a sério. Quando eles colocam o nome na criança, eles estão dizendo, ele nasceu para ser isso. Quando a mãe de Zaqueu disse, eu vou colocar o nome dele de puro, justo e honesto, ela estava dizendo, ele nasceu para ser puro, justo e honesto. Mas Zaqueu se desviou do propósito que Deus tinha para ele. E começou a fazer tudo que era contrário ao seu nome. Tudo que era contrário à sua verdadeira identidade. Certamente, meus irmãos, Zaqueu recebeu um apelido. Zé Espertinho, Zé do Imposto. Né, irmãos? Imagina Jesus chamando esses políticos corruptos pelo nome, dizendo, puro, justo, honesto, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Um momento não define a identidade de ninguém. Você não é o que você está vivendo. A sua casa não é o que a sua casa está vivendo. O seu marido não é beberrão. O seu filho não é perdido. Jesus está dizendo, eu vou chamar você e aquilo que é teu pela verdadeira identidade. Puro, justo e honesto. Se um momento definisse a trajetória de um homem, era para Abraão ser para sempre conhecido como um mentiroso que escondeu dos egípcios que Sara era sua esposa. Mas não é conhecido como pai da fé. E através da semente de Abraão, que é Jesus Cristo de Nazaré, eu e você fomos alcançados. E hoje estamos aqui, enxertados na videira verdadeira. Nos tornamos justiça de Deus. Temos livre acesso ao Pai. Podemos adentrar ousadamente a sala do trono. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por causa da semente de Abraão, que é Jesus de Nazaré. Porque Deus fez uma promessa para ele, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Larácia, Xaramandúria, relevando, levanta a tua cabeça, porque um momento não define a sua identidade. Se um momento definisse a trajetória de um homem, era para Isaac ser para sempre conhecido como o homem dos poços entulhados, mas não é conhecido como um próspero cavador de poços, que prosperou na terra de Gerar a 100 por 1, prosperou, Malaranai, mais do que todos os homens daquela terra, prosperou aonde ninguém prosperava, enriqueceu aonde ninguém enriquecia. Levanta a tua cabeça, porque você não é o que você está vivendo, essa não é a sua verdadeira identidade. Se um momento definisse
O reinado de um homem era para o rei Davi ser para sempre conhecido como rei adúltero e homicida, mas não é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que derrubou o gigante Golias, conquistou a terra dos jebuseus, edificou a fortaleza de Sião, fez proezas e maravilhas no nome do Senhor dos exércitos. Se um momento definisse o ministério de um homem, era para o apóstolo Pedro ser para sempre conhecido como o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas não é conhecido como um apóstolo avivalista que ganhou quase 3.000 almas no dia de Pentecostes e até a sombra dele curava. Alarai, Chorondúria, Remanagai, levanta a tua mão, Relebandúria, porque Jesus nessa noite está dizendo para você, essa não é a sua verdadeira identidade. Relamandúria, hoje eu te chamo, Relebandúria, de puro, de justo, de honesto, de filho amado, de Elarai. Hoje eu te chamo de profeta, hoje eu te chamo de mestre, hoje eu te chamo de evangelista. Tu és meu, diz o Senhor. Alabanjou, Relebandúria, eu vou restaurar tudo aquilo que foi perdido na sua identidade. Alabarácia, Xeranai. Jesus chama as coisas que não são como se já fossem. E você tem que aprender com ele. Tem muita irmã que me procura, irmão, não aguento mais meu marido. Mas quando você vai estudar o histórico, fazer um mapeamento da casa, você vê que a irmã sai da Santa Ceia e chega em casa gritando com o marido. Como é o nome daquela mulher, amor, daquele livro? Esqueci o nome dela, irmãos. Mas eu sei que a história dela me impactou. O marido dela proibia ela de ser cristã. E teve um dia que ele espancou e colocou ela na chuva. No inverno dos Estados Unidos. E ela quase morreu. Mas antes que ela morresse, ele coloca ela para dentro. Ela então faz o café, coloca a mesa, deixa tudo pronto para o café da manhã. Ele chega para ela e diz, eu não sei o que é isso. Ela diz, isso é Cristo. Eu sou uma com Cristo. Ele rejeita, mas não é rejeitado. Ele é humilhado, mas ele não humilha. Porque a essência dele é o amor. Abre a tua boca e começa a fazer como Jesus faz. Chama as coisas que não são como se já fossem. O marido está bêbado em casa. Ah, homem, você é um obreiro de valor. Eu profetizo que você será um obreiro de valor. Começa a chamar. Você vai ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Em vez de esbravejar, em vez de declarar palavras que vão alimentar os demônios, começa a declarar palavras de vida sobre o teu esposo, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus pais. Começa a declarar palavra de vida e vai chamando, vai chamando, vai chamando. Relaranai, a existência que não existe, porque a tua boca é caneta que Deus usa para escrever a tua história. A Bíblia diz que o ventre do homem se farta daquilo que sai da sua boca. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Me convém pousar em tua casa. Era uma frase usada pelos sacerdotes, reis e autoridades.
Existia um costume nessa época, quando um sacerdote, um rei, entrava numa terra, ele tinha o direito de chegar para qualquer morador daquele lugar e dizer: hoje me convém pousar em sua casa. Quando Jesus diz isso para Zaqueu, ele está dizendo: hoje eu quero ser o rei da glória dentro da sua casa. Hoje eu quero levar o meu reino para dentro da tua casa. Hoje eu quero ser o rei da tua casa. Hoje eu quero ser o sumo sacerdote que se compadece pela tua dor. Hoje me convém entrar na tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo isto, murmuravam, dizendo: como ele foi ser hóspede de um homem pecador. A multidão murmurava. E na verdade, nós por muitas vezes assumimos o papel da multidão. Porque murmuramos, falamos contra o pecador que Deus ama e quer salvar. Nós, como igreja, não existimos para julgar, existimos para resgatar os que estão nas trevas. Nós, como igreja, não existimos para apontar, criticar, julgar, não. Nós existimos para entrar dentro do cativeiro e usar a autoridade que Jesus nos dá e arrancar o cativo da mão do valente, porque Jesus está conosco, Ele é o mais valente. Deranácia, xarabandou. A multidão murmurava, e enquanto isso, Zaqueu preparava um cenário de adoração. Porque diz a Bíblia que Zaqueu fica de pé e diz: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Quando ele tira o pé da terra e se encontra com Jesus face a face, Jesus revela a verdadeira identidade para ele. Jesus diz: você é puro, justo e honesto. Então ele começa a fluir e a funcionar na sua verdadeira identidade. Olha o que ele diz: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nem a lei obrigava esse homem restituir 4 vezes mais o que ele roubou. A lei dizia: se roubou e confessou, basta devolver. Se roubou e não confessou, tem que devolver 2 vezes mais. Só era necessário devolver 4 vezes mais quando se tratava de algo essencial à vida, como no caso da cordeirinha que o homem rico roubou do pobre, contado na parábola de Natã para Davi, quando Davi diz que esse homem tinha que restituir 4 vezes mais, porque essa cordeirinha representava tudo que o homem possuía, era algo essencial à vida. Perceba que Zaqueu não queria viver religiosidade, protocolos, leis. Zaqueu não queria cumprir uma lei. Zaqueu queria ser íntimo de Jesus. Zaqueu queria ter relacionamento íntimo com Ele. Zaqueu queria ficar parecido com Ele. Zaqueu queria ser semelhante a Ele. Porque Jesus é assim. Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Zaqueu não queria apenas cumprir lei, não. Ele queria viver relacionamento profundo, íntimo, e ele queria se igualar a Jesus, como seu seguidor e discípulo.
Jesus então diz: hoje veio a salvação para esta casa. Ou seja, hoje essa casa é livre da condenação. Porque este também é filho de Abraão. Quando Zaqueu começa a fluir e a funcionar na sua verdadeira identidade, Jesus diz: você é filho. A sua identidade é filho. João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus criou a terra e tudo que nela existe para um filho. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 38, Adão, filho de Deus. A partir do versículo 23, você vai ler uma genealogia. E no versículo 38, a Bíblia declara que Adão era filho de Deus. Mas o que fez Adão se tornar criatura? O pecado. Adão morre espiritualmente, perde a conexão de Deus e se torna criatura. Mas se pelo pecado de um homem entrou o pecado na terra, pelo sacrifício de um só homem, que é representado hoje aqui pela Santa Ceia, entrou a salvação no mundo. E através desse homem, do último Adão, nós nos tornamos novamente filhos de Deus. Filhos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, de sorte que não sois mais servos, mas sim filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque o servo não sabe o que faz para o seu Senhor, Jesus mesmo diz. E a característica do servo é fazer para receber em troca, mas o filho não, o filho sabe que é tudo dele. Tem mais, o plano de Deus para a eternidade é ser pai dos homens. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Olha o que a Bíblia vem dizer. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho. Jesus disse, ele é filho também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele veio em busca de tudo aquilo que a sociedade diz, não presta, não tem jeito, não tem solução. Eu quero nessa noite orar com você, porque a hora que me foi dada já se foi. Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez você entrou por essa porta pensando que não tem mais jeito, pensando que não tem mais solução. Mas Jesus nessa noite está dizendo para você, eu sou especialista em dar jeito naquilo que não tem jeito. O mundo diz que pau que nasce torto morre torto, mas eu conheço alguém que é meu amado, e esse meu amado é um carpinteiro. Desentorta o pau, inverniza ele, muda a história, quebra cativeiro, ergue do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes e princesas. Ei, larabá, charanai, xeremenei. Ficar tranquilo que Deus vai trazer aquele que é teu para estar aqui. Xeranás. Em Daniel 9, a Bíblia diz, a partir do versículo 21, que pela primeira vez o anjo Gabriel aparece. Na Bíblia ele toca em Daniel.
na hora do sacrifício da tarde, entrega a resposta que Daniel esperava. Agora, pela segunda vez, o anjo Gabriel aparece em Lucas 1, e ele diz para o sacerdote Zacarias: eu sou que assisto diante de Deus e venho te trazer coisas novas. No versículo 37 ele aparece pela terceira vez, e ele diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Se necessário for, o anjo vai descer aqui nessa noite pela quarta vez, para te lembrar que não há impossíveis para o teu Deus, para te lembrar que as promessas dele não falham, estão de pé, tudo que sai da boca dele não morre. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o teu nome, Pai, porque sabemos que enquanto estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, a tua palavra está indo de encontro àquela vida que ficou em casa, aprisionada por demônios. Senhor, como o centurião disse, basta o Senhor liberar uma palavra e os nossos ficarão sãos. O Senhor Jesus disse para a mãe daquela menina que estava miseravelmente endemoniada, aquela cananeia: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E diz a tua palavra, ó Deus, que desde aquela hora a menina ficou sã. Senhor, eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que enquanto nós estamos aqui, e enquanto fazemos a Ti essa oração, o Senhor já está encontrando através da Tua palavra aquele que está aprisionado, aquele que está num leito enfermo. Oh, Sharanai, Deranalarabai, Chorobinehébia. Pai, nós queremos fluir, Senhor, na nossa verdadeira identidade em Ti. Ah, Larai, não aceitamos pouco, não aceitamos viver no natural, queremos viver no sobrenatural. Queremos andar com o Senhor como Enoque andou, porque diz a Tua palavra que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Esse homem se envolveu contigo numa profundidade tão grande, Pai, que o Senhor o tomou para si. Oh, Sharai, Erenecanchoronúbia. Queremos, Pai, ser influenciados mais e mais e mais e mais pela Tua glória. E não aceitamos pouco, Senhor. Se revela a nós. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Eu preciso agradecer minha oportunidade. A hora já se foi. Já passou 9 minutos da hora que me foi dada. Peço perdão ao pastor, eu não me atentei ao relógio. Eu trouxe aqui um livro abençoado e abençoador, que é uma ferramenta de Deus para libertar cativo. O nome desse livro é Aborto, Mecanismos Espirituais. Foi lançado pelo ministério onde nós reunimos, tendo a participação do pastor Cote. Se você puder e quiser, me procura no final e adquira. Eu peço perdão por ter chegado atrasado no culto. Nós não temos o costume de fazer isso, mas hoje eu e minha esposa trabalhamos na prova do processo seletivo do IFES. Saímos de lá e viemos direto para cá. Então considera aí e orem por nós. Orem por mim. Não esqueça meu nome, Vinícius. Minha esposa, Sunamita. Reunimos no Ministério Kairos e trazemos saudações do nosso pastor Joelso e da nossa pastora Josiane. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Irmão, sente-se. Temos que orar. Este
na realidade, é um jovem. Ele esteve aqui há poucos dias, na terça-feira. Ele não tem mais do que 23 anos. Tenho 22. É um jovem mesmo, tá? Que Deus continue te abençoando, Vinícius. Tá bom? E é bom quando você vê um jovem assim, tão novo, já envolvido com as coisas de Deus. Irmãos, nesse momento, nós queremos já passar para a ceia.